Olá, esse é o sexto vídeo falando sobre a minha busca por Deus. Minha busca por Deus, na verdade, era a busca pela espiritualidade, porque eu não estava mais presa numa figura masculina, vingativa, ciumenta, que exigia alguma coisa de mim. A meu ver, até ali, eu tinha entregue tudo que tinham me pedido. Todas as denominações que eu decidi seguir, eu tinha obedecido tudo muito à risca. Então, se Deus quisesse alguma coisa específica de mim, ali eu já tinha quitado na minha cabeça, né? No meu entender, eu já tinha quitado. E aí, quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu conheci a Mãe Baixinha, que eu conheci o Santo Daime, que era a igreja onde a Mãe Baixinha era a líder, uma igreja do Santo Daime, eu encontrei a ayahuasca. E como eu nunca tive medo, receio de mergulhar nas experiências, claro, sempre com bom senso, mas eu não tinha medo, não tinha... Quando se tratava de espiritualidade, do oculto, assim, nunca tive medo. E eu mergulhei na ayahuasca. Só que ali ela era ofertada dentro de uma liturgia religiosa, de uma religião organizada, mais uma vez. E eu não estava mais dando conta de praticar, de me envolver em mais uma religião organizada. Eu estava realmente de ressaca religiosa. A minha incursão no candomblé, minha iniciação no candomblé, mudou muitas coisas na minha cabeça. Como, por exemplo, me integrar com tudo e com todos. E aí, a ayahuasca, ela foi me trazendo essa certeza, me ajudando a integrar com tudo. Eu comecei, a minha sensibilidade foi muito aumentada. A minha percepção foi aumentada, a minha mediunidade foi expandida e ali eu comecei a ter contato com consciências mesmo, além daquelas que eu já tinha conhecido no terreiro de Umbanda. Então, começou a se abrir consciências desconhecidas, formas de pensar desconhecidas, e aí eu fui apresentada a um livro. Logo que tudo isso começou, eu fui apresentada a um livro. Esse livro vermelho se chama Viagem por um Mar Desconhecido, de Krishnamurti. Esse livro, ele simplesmente travou minha cabeça. Por quê? Krishnamurti, ele foi um guru que construiu uma ordem, né, um ashram, uma ordem de monges, formava monges, iniciava monges e trazia uma filosofia muito forte. O yoga, lógico, com o yoga, com as práticas das posturas, dos mudras e dos cantos. Porém, aos 18 anos dessa ordem, Krishnamurti dissolveu, porque ele disse que ele não queria seguidores, ele não queria pessoas seguindo a ele, queria pessoas que seguissem o próprio caminho. E aí eu conheci essa forma de enxergar as coisas, que é permitido que tudo seja, e tendo a minha experiência pessoal acerca de tudo. Esse livro resetou minha cabeça, ele limpa crenças, ele mudou a minha mente, limpou muito de testemunha de Jeová, de Mormon, de Umbanda, de Candomblé, de tudo aquilo que eu tinha passado, ele passou uma régua, assim. Ele desconstruiu tudo isso para eu realmente ver com os meus olhos, sentir com os meus sentidos, sem um pré-julgamento, sem o olhar do outro, sem a visão que o outro tinha a respeito daquilo que eu estava querendo experienciar. E aí, a partir dali, minha caminhada mudou muito, porque eu me voltei totalmente para o meu interior, para o meu espaço interno. E aí eu já tinha rompido com todas as religiões e, consequentemente, com as pessoas que as seguiam, porque você não pode questionar, né, o que é pregado, o que é acreditado ali na comunidade.
Então eu estava muito reclusa, muito na minha, muito tendo minha experiência pessoal. E uma várias dessas consciências com as quais eu entrei em contato foi uma turma aí da Grande Fraternidade Branca e os 7 raios cósmicos e os mestres ascensionados de cada raio. Foram as primeiras consciências que eu entrei em contato depois dos caboclos, pretos velhos e as entidades lá que eu trabalhei. Aí eram consciências diferentes, eram integração diferente, me traziam conhecimentos diferentes e eu muito conectada com a natureza lá, porque eu morava numa área de proteção ambiental, então com muito tempo para meditar, com tempo para estar em contato com a cachoeira, com a pedra, com a água corrente, com as plantas, com os animais. Então eu me integrei muito para dentro de mim e tomando ayahuasca fora da igreja, porque a igreja tinha os momentos de concentração. Tinha os rituais de inário, né, que eles chamam de inário, e aí passam a noite inteira cantando aquele inário de 200, 300 hinos, e bailando e cantando, e aquilo para mim não fazia mais sentido dentro de uma religião organizada. Então eu comecei a frequentar a igreja nos dias que tinha concentração. E tinha outros grupos também que consagravam a ayahuasca em seus espaços pessoais, nas suas casas. Lá tinha muitas chácaras, lugares que as pessoas consagravam a ayahuasca e eu aproveitava toda a oportunidade. Aquilo, o mundo para dentro da minha espiritualidade pessoal foi vasto, assim, foi. E ao mesmo tempo, conectando com tudo que eu já tinha aprendido, com tudo que eu já tinha vivido, com tudo que já tinha se mostrado para mim. Então foi tudo muito conectando, foi se construindo a minha espiritualidade, que é diferente de religiosidade. E aí eu entendi, ali todo nesse período, durante esse período que durou uns 5 anos mais ou menos, foi sendo construída a minha espiritualidade pessoal. E eu entrando em contato com os meus mentores pessoais, com a minha egrégora de trabalho, que futuramente iria ser, né, minha egrégora de trabalho, que é hoje. E eu fui entrando em contato, fui recebendo esses novos conhecimentos, essa nova forma de olhar a vida, porque quando você se torna uma pessoa espiritualizada, você consegue olhar a vida de uma forma diferente, no sentido de que tudo que é material é um produto, é um reflexo do que é no espiritual, do que é no invisível. Então o que a gente vê aqui ao nosso redor é nada mais que manifestação do espiritual. Isso aqui é tudo resultado, é tudo uma projeção do que é dentro de nós, do que é a nossa mente, do que é a nossa consciência, nosso eu superior, o alinhamento dos nossos corpos. E aí comecei a estudar física quântica, comecei a estudar a própria Grande Fraternidade Branca, que traz a refração da luz em 7 cores, né? A refração da luz branca em 7 cores. E cada uma das cores a sua função. Mesmo nessa matéria, na terceira dimensão mesmo, a ação das cores. Tanto que uma ciência conhecida como cromoterapia, ela usa as cores no tratamento de doenças físicas e emocionais também. Então comecei a entender o poder das cores, comecei a entender as ferramentas que estavam sendo trazidas para cá, para o planeta. Comecei a ouvir falar sobre o professor Hélio Couto. Isso ia chegar mais para o final desses 5 anos, mas até ali eu estava muito mergulhada no autoconhecimento e nessa espiritualidade nova que se apresentou. Conheci também esse livro amarelinho aqui, o livro de ouro de Saint-Germain, que me trouxe outro vislumbre sobre o trabalho espiritual, sobre se dedicar espiritualmente. E esse é um livro iniciático, é um livro que inicia a gente numas verdades espirituais que a maioria das pessoas não está pronta para ouvir, não está pronta para aceitar também. Então é um livro para poucos. Tanto que eu fui num brechó de livros, que eu amo sebo, amo livros, e aí tinha uma senhora fazendo uma feira de livros antigos, uma biblioteca riquíssima. E eu procurando ali, xeretando os livros e tal, de repente eu peguei esse livro amarelo aqui. Peguei na mão, na hora que eu peguei o livro, eu falei, caraca, eu quero esse livro.
Saint-Germain, estou interessada, são novos conhecimentos. E aí eu fui falar com ela, eu falei, senhora, quanto que é esse livro? Ela olhou assim e falou, oh, esse livro não tem preço, ela era estrangeira, tinha um sotaque muito forte espanhol. Esse livro não tem preço, não há valor para ele, é ele que escolhe quem que vai levar, então ele é seu, pode levar para casa. Isso foi em 2012, eu tenho ele até hoje, ele ainda é minha bíblia de estudos, ainda recorro a ele quando eu estou na peleja espiritual, vou para ele. E esses novos conhecimentos que não tinham conexão nenhuma com nenhuma religião, não tinha conexão. Como Deus tinha falado comigo há pouco tempo, de que ele não estava nas religiões, então eu achei que ali eu falei, bom, alguma coisa aqui de Deus vai me trazer, né? Embora, além de não falar sobre religiões, não te mandar para nenhuma religião, ele também não falava da figura de Deus. Ele falava da energia divina, do conceito da consciência cósmica, da real consciência de onde tudo partiu, o todo, né? O eu sou. Ali eu conheci o eu sou. O que é o eu sou? O eu sou é a atividade da vida. A vida em atividade é o eu sou. Então ele está presente em tudo. E o eu sou, mesmo que seja um pensamento, uma fala, um sentimento oculto no inanimado, existe a consciência do eu sou, que é o que está presente em tudo que existe. Em uns anos atrás, acho que 200 anos, 300 anos, 100 anos, alguns anos atrás aí, os cientistas fizeram um experimento chamado dupla fenda, experimentos da dupla fenda. Um monte de gente fala sobre isso, de gente que eu, né, do meu entorno, um monte de gente também pode não conhecer o que é o experimento da dupla fenda, mas só para dar o spoiler, o experimento da dupla fenda mostra, deixa claro, evidencia que o átomo tem consciência. Um único átomo tem consciência. E ele pode se manifestar de várias formas, inclusive como partícula e como onda. E aí, se um átomo pequeno tem consciência, aquilo caiu na minha mente como, sei lá, uma bomba atômica e destruiu tudo não, mas uma grande parte do que eu acreditava, do que eu imaginava ser verdade. E eu comecei a me conectar com tudo. Se tudo tudo é feito de átomo, e o átomo tem consciência, então tudo tem consciência. Uma parede tem consciência, ela tem uma consciência silenciosa de que ela é uma parede, de que ela precisa exercer um papel específico, que é ser parede. Sustentar o teto, barrar o vento, sustentar uma porta, aguentar quadros, plantas, enfim, a parede tem a sua missão. Como tudo, absolutamente tudo. Como essa xícara. Essa xícara tem consciência e ela sabe que ela tem um sentimento silencioso de eu sou, que é o divino aqui. Deus é essa xícara também. É que a gente teve uma distorção religiosa de achar que a gente é separado, e na verdade não é. Quando a gente é pequeno, a professora, quando vai dar a primeira aula sobre átomo e na aula de ciências, ela, pelo menos a minha professora, ela deu o exemplo da cachoeira, que quando você olha para a cachoeira, você vê a massa da água caindo, só que se você for olhar com o microscópio, você consegue enxergar a queda dos tijolinhos de H2O, que são as moléculas de água. Então a gente conseguiria ver com o microscópio uma cachoeira de tijolos, não de água líquida. E é a mesma coisa com qualquer objeto inanimado. Ele tem a consciência porque o átomo do qual ele é feito tem a sua consciência. Eu imagino uma molécula, imagino um objeto. Então eu comecei a me conectar com absolutamente tudo. Foi um momento muito mágico da minha vida, em que eu realmente entrava em conexão com tudo, conversava com tudo, como uma maluca, e não tô nem aí
porque eu estava vivendo aquilo, eu estava sentindo aquilo e estava muito maravilhoso entrar em contato com tudo aquilo. Tive a minha primeira percepção olhando para uma montanha cheia de gado, pontinhos brancos lá em cima, que eram gados, e me senti integrada com todo. É uma experiência muito incrível, não tem como você não debulhar de chorar, depois de você ter essa experiência de integração com tudo que existe. E isso só acontece quando você tem a expansão da consciência, quando você realmente entende o que você é aqui nessa coisa chamada vida. O que a gente é no meio de tudo isso, como que as coisas funcionam, e que não é nada daquilo que ensinaram pra gente. Não tem nem por onde começar a dizer o quanto tá errado o que ensinaram pra gente que é essa verdade. Porém, cada um com a sua busca pessoal vai conseguir chegar a essas respostas, tá? Porque assim como eu cheguei, qualquer um que procure essa verdade está disponível. Tem uma fala de Jesus Cristo que disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a única verdade é aquela que liberta, não é a que escraviza, não é a que coloca você dentro de regras e se você não cumprir, você vai receber punição eterna. Então nenhuma dessas é verdade, mas a verdade liberta a mente. E ali eu comecei a entrar em contato com essas verdades que eu chamo de absolutas. Verdades inquestionáveis, aquela que é assim e não tem o que questionar. Como falar que a eletricidade está lá na tomada e embora você não veja, se você enfiar o dedinho lá, você vai sentir a eletricidade com certeza. A mesma coisa com a lei da gravidade e um monte de outras leis universais aí que são verdades absolutas e que a maioria prefere negar, prefere ignorar, prefere olhar para o outro lado, porque do jeito que ensinaram tá bom, tá funcionando, então tá ok. Só que isso só gera todo tipo de mazela que a gente enfrenta na nossa vida. Todo tipo de coisa ruim, de coisa mal qualificada, de desorganização, de desordem, de doença, de fome, de miséria. Porque o governo, porque os ricos, porque... Não tem culpado. Somos nós mesmos, cada um por si. Eu sou qual a palavra? Insubstituível, não é essa palavra que eu quero falar, mas eu sou insubstituível somente na minha vida. Então, eu sou a pessoa mais importante da minha vida e tudo isso que está em volta é criação minha, do jeito que eu estou vendo. Qualquer outra pessoa pode chegar e ver as coisas de outra forma. Um monte de gente pode ouvir o que eu estou falando e falar: nossa, mas não é nada disso. Porque cada um de nós tem a sua própria experiência sobre o que é a espiritualidade, sobre o que é essa vida, embora cedo ou tarde vai esbarrar com as verdades absolutas. Não tem como. 7 delas, por exemplo, são as 7 leis da hermética. Se tiver curiosidade, informações à torta e à direito, principalmente com a Lúcia Helena Galvão, que é uma mulher que eu admiro pra caraca nesses assuntos. Ela tem uma fluência para falar e fala coisa muito boa. Então, se quiserem saber sobre as 7 leis da hermética, procura a Lúcia Helena Galvão, porque o que ela fala é ouro. Qualquer coisa que estiver falando, você vai conseguir aproveitar. Então, cada vez que eu me aprofundava disso, eu me inteirava mais, chegava mais para mim essas verdades absolutas que futuramente eu não ia conseguir ignorar e que seriam a base do meu trabalho. E aí fui estudando, os mestres foram chegando para mim, os livros, as informações que eu precisava obter foram vindo para mim. Conheci lá nesse período também os decretos, que é uma forma de você ancorar a luz, você decretando. A palavra tem poder, a palavra se torna carne, que a palavra se fez carne. Então a palavra materializa. E quando a gente decreta algo bom, do bem, verdadeiro, com orientação para a luz e para a ascensão,
é isso que se materializa, é isso que concretiza. Um decreto, por exemplo, que eu uso muito: eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Esse decreto é um mantra, é um socorro, absolutamente qualquer situação desqualificada, situação negativa, situação tensa, densa que você estiver atravessando. Se você pegar esse mantra, eu sou um ser de fogo violeta, eu sou a pureza que Deus deseja. Vou deixar os nomes dos livros aqui na descrição do vídeo e vou deixar esse mantra também. E não acredita em mim, tá? Só pega ele e na hora do perrengue, se lembrar, faça ele 9 vezes. Faça esse mantra 9 vezes e você vai ver como se você tivesse sido retirado daquela situação e você consegue enxergar com mais clareza, com mais isenção emocional, porque o que mais pega é quando a gente fica enredado emocionalmente, aí você não consegue ter uma visão clara. Esse mantra te tira desse enredamento e você consegue ter uma visão clara e um pensamento mais claro a respeito de tudo. Então essa parte da minha caminhada também questionei, também não quebrei os meus princípios, porque eu sou bastante rígida com a espiritualidade. Aprendi que essa rigidez é necessária, é preciso, porque eu tenho missão aqui, não sei ainda como que ela vai se apresentar além do que eu já faço, mas eu preciso dessa rigidez para conduzir as coisas do jeito que precisa ser conduzida, porque não tem dois jeitos, é um jeito só. Não tem como ficar inventando moda, porque com a espiritualidade a gente não brinca, a gente não é flexível, com a espiritualidade não. A gente é com os métodos, a gente é com a forma de se dedicar, de se conectar, de se aproximar, de trazer eles, porque todos nós temos, tá? Não é um privilégio de médium, não é um privilégio de quem estuda, não é um privilégio de quem trabalha com isso. Todos nós que temos inclinação para a evolução, inclinação para o bem, inclinação para o amor, nós que temos essa inclinação, nascemos com uma egrégora espiritual que favorece essa nossa inclinação. Então vai apoiar, vai abrir caminho, vai ajudar, vai proteger, vai guiar, vai iluminar o caminho, vai estar ali perto. As pessoas que que decidiram não evoluir, que decidiram não tô nem aí e que se dane, essas pessoas também têm uma egrégora que também está conectada com o propósito de vida delas. Então ninguém vem sem egrégora. Ninguém vem para cá sem anjo da guarda, porque a gente precisa dessa proteção até para a gente conseguir fazer o que a gente precisa fazer. Mesmo se o seu serviço for ser presidente de uma empresa, ou ser mecânico de automóveis, ou ser borracheiro, ou ser, sei lá, garçonete, não importa. Você recebeu uma egrégora de trabalho e eles vão sim se conectar com você, mesmo que você não escute, não veja, não sinta, eles estão presentes. E se você se conectar, elevar o pensamento e se conectar com essas forças, elas vão te intuir, elas vão te orientar, elas vão colocar na sua mente de você fazer uma coisa ao invés de fazer a outra que você estava pensando. Então todos nós recebemos. Ali também eu entendi muito isso, porque eu me conectei muito sozinha com a minha espiritualidade, ali sem interferência externa, exceto os conhecimentos que estavam chegando, porém sem doutrinação. Eu não tinha mais a doutrinação. E aí durante esse período foi o período onde eu descobri a espiritualidade. Eu descobri que religiosidade é uma coisa e espiritualidade é outra. Você pode encontrar a espiritualidade na religião? Sim. Porém, ela é completamente separada da religião. Você pode exercer a sua espiritualidade dentro de uma igreja? Sim, também. Pode. Porém, novamente, é separado. Espiritualidade é uma coisa, a religiosidade é outra. A sua espiritualidade é você com Deus. Você com a consciência cósmica. Você direto com a consciência criadora do universo de onde tudo partiu. Essa é a única espiritualidade, verdadeira espiritualidade. E tem uns atalhos para chegar? Sim,
Tem uns atalhos, como por exemplo, os 7 mestres ascensionados dos raios cósmicos, mestre Saint-Germain, mestra Rovena. Tem um irmão nosso aí que é muito conhecido, que é excelente para intermediar a conexão espiritual, que é Jesus Cristo. Ele é uma pessoa que está dedicada a fazer esse retorno. Muita gente se afastou de Deus por conta das religiões, por conta de membros da religião, pessoas religiosas que não praticam o bem. E aí muitas pessoas acabam se afastando dessa consciência divina. E Jesus Cristo é um excelente intermediário, ele é um excelente, vem cá que eu te levo lá de novo para você se conectar. E ele, com todo o amor que ele nos dedica, toda a consciência que ele teve para vir aqui só para mostrar para a gente que era possível receber todo o mal que o homem pudesse ofertar e mesmo assim não devolver, não odiar de volta, não desprezar, não julgar, não humilhar. Tudo aquilo que ele recebeu, nenhuma coisa ruim ele devolveu, ele só devolveu coisa boa. Inclusive quando ele curou, ele consolou, ele ressuscitou, ele acolheu, ele alimentou, e essas mesmas pessoas no final cuspiram, tiraram pedras, pediram Barrabás, e no final ele ainda estava: perdoai porque eles não sabem o que fazem. Então, Jesus Cristo, ele veio dar um exemplo perpétuo para a gente. O calendário mudou antes de Cristo e depois de Cristo. Então, é uma pessoa para ver que tipo de importância que esse homem teve para o nosso planeta. Porém, não se pode ignorar tudo que veio antes de Jesus. E ali de 2000 anos para trás, 2025 anos para trás, teve chão, a humanidade tem história, tem livros escritos, tem sabedorias que foram preservadas e tem muito, muito, muito conhecimento que nos foi privado por conta do advento de Jesus Cristo. Uns caras acharam que eram mais inteligentes que todo mundo, resolveu pegar lá a figura de Jesus Cristo, fazer ele Deus, criar toda uma mitologia em volta dele para poder construir religiões a fim de fazer todo tipo de impropério que a gente já conhece também, não precisa mencionar. Então, Jesus Cristo é sim um intermediário na espiritualidade, porém, existem outros seres de consciência tão elevada quanto que também fazem esse trabalho. Então, não limite a sua espiritualidade a um ser, a uma consciência. Amplie. Porque existe a mitologia africana, existe a mitologia nórdica, a mitologia grega, a mitologia chinesa, a mitologia japonesa. Existem mitologias incríveis de todas as partes do mundo e todos os pedaços de sociedade que a gente teve aqui nesse planeta, que persistem até hoje, que contém também sabedorias que nos aproximam do divino. O livro Bhagavad Gita, ele é um livro incrível, por exemplo, para você tirar exemplos sobre comportamento, como fazem com a Bíblia, por exemplo. O Bhagavad Gita, ele fala de Arjuna, o guerreiro transcendental, e o quanto ele fugia da luta, mesmo se aquilo fosse trazer mérito, riqueza, felicidade por meio dela. Então, a mensagem que eu entendo generalizada é a não guerra, a não briga, o não conflito. Isso eu acredito que seja em todas, e foi a parte boa que ficou em mim, de todas elas. Além da vontade de falar para as pessoas sobre as coisas que eu aprendi, que todo mundo filtre aquilo que faz sentido para si, porque o que fez sentido para mim não quer dizer que vai fazer sentido para você. Eu tô só compartilhando porque é primeiro que elaboro, quando me ajuda a elaborar, eu tô mudando muito o meu conceito acerca do que eu vivi, como eu sou grata hoje por tudo isso que eu passei. Só acho que a palavra é gratidão mesmo. Por isso que eu senti muito de conversar, de falar, de contar, para saber por que eu falo tanto sobre energia, sobre chakras, sobre alinhamentos e sobre os meus florais frequenciais, com essa coisa das frequências, enfim. E aí, para finalizar esse vídeo,
eu saí do Rio de Janeiro, tive que mudar novamente a minha vida, voltei para São Paulo e em 2017 começou o que acontece até o dia de hoje, que eu vou contar no próximo vídeo, claro. Tchau!